Hoje, 9 de julho de 2025, quarta-feira, vamos começar um estudo em João capítulo 17, sobre a oração de Jesus a nosso favor, aqueles que creem em seu nome. Essas palavras Jesus falou, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. A carne, ela morre, mas nós temos a promessa de Jesus de nos dar vida eterna. Eterna para sempre. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. E glorifiquei-te na terra, e eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória é a vida que Deus dá nas três dimensões. Nós vamos falar hoje sobre as três dimensões, com a bênção de Deus, da nossa existência. Agora eu estava vendo a reunião do presidente da Ucrânia em guerra com empresas americanas, e ele falou em glória à Ucrânia, glória a seus heróis. Ou seja, ele está querendo dizer é vida em corpo, alma e espírito, nas três dimensões que eu vou detalhar no final desse estudo, dessa leitura. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste, eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então Jesus está falando exatamente sobre a criação, o universo, a vida, os seres humanos, a humanidade. Toda essa beleza, essa riqueza, essas glórias, essas honras que Deus criou para os homens na terra e para ele também no céu. Porque eu lhes dei a palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Jesus está falando sobre o mundo, é aqueles que não querem crer nele nem na sua palavra, porque eles são teus. Aqueles que creram em Jesus são de Deus. Deus ganhou na sua criação. Por isso que a Bíblia também em outros locais nos chama de eleitos, escolhidos. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. Então há uma parceria entre o Filho e o Pai. E adiante Jesus vai dizer: aqueles que me odeiam, odeiam também o Pai. Então não existe essa história de ignorar Jesus Cristo e ter Deus, como muitos jovens, muitos estudantes pensam. Que os índios têm Deus, que os budistas, os muçulmanos têm Deus, que aqueles que negaram, os judeus que negaram Jesus têm Deus, mas aqui Jesus está batendo de frente contra esta teologia. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós somos. Então existe uma dimensão espiritual celeste em que o mundo não está incluído. Essa dimensão derrama as bênçãos, derrama a criação, derrama o respirar, o viver, a energia, traz tudo de bom para essa dimensão do mundo, porém eles não reconhecem a Deus na terceira dimensão celeste, nem ao Filho. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Então, diferente do mundo, nós não temos essa ansiedade desesperada, esse pânico do mundo, mas nós temos paz, nós temos alegria, mesmo nas tribulações, nas perseguições, nos ódios, etc., que sentimos, na petição que vemos, nos sentidos, na consciência ainda nesse mundo, que nos traz tristeza, nos traz decepção, nos traz depressão, nos traz pânico, nos traz ansiedade. Mesmo assim, Deus nos consola, nos conforta com o Espírito Santo que habita em nós,
e através da sua palavra. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, todos aqueles países que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam Jesus, vão odiar a igreja, vão odiar Israel, que é um projeto profético de Deus, anunciado na sua palavra. Vão odiar a sua palavra também. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. E o mal são esses espíritos demoníacos que estão perturbando, seduzindo, enganando, mentindo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados, então, às praças, às ruas públicas, aos locais, às redes, para evangelizar, para levar a palavra, levar a luz do Espírito Santo de Jesus ao mundo que perece, ao mundo que está condenado sem Cristo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E uma das funções da verdade não é somente ser transmitida para os que são do mundo, os que estão perdidos, mas para nos santificar. E oro não somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, se nós não conhecemos, estudamos a palavra de Deus, esta palavra que lemos, o Evangelho, a Bíblia, preservada desde Adão através de 934 anos para Matusalém, 963 anos para Noé, mais de 500 anos para seus filhos Sem, Cão, Jafé, e para Abraão, Isaque e Jacó. Dezenas de anos conviveram e passaram a palavra que veio desde o paraíso. E, finalmente, Levi, Moisés, que escreveu o Antigo Testamento, os apóstolos do Senhor Jesus, que escreveram o Novo Testamento e as cartas para nós. Inclusive, esse evangelho que nós estamos lendo hoje passou pela boca de Jesus, pela mente e os ouvidos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, de um veio toda a criação. De um, que é três, Elohim, veio toda a criação. E dessa criação, Jesus escolheu a sua igreja, o seu Israel, para ressuscitar com ele e ser um com ele. Então, novamente, tudo volta a ser um com Deus em Cristo Jesus. E deles a glória que tu me deste para que sejam um como nós somos um. Então, aí está a glória que o presidente Zelensky da Ucrânia falou, glória à Ucrânia, que Jesus salve a Ucrânia de seus pecados e das suas guerras e tenham paz e prosperidade. Eu nele e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Esse versículo é muito importante, porque aqui nós temos que todas as tribulações que nós passarmos, e até Deus o livre, guerras que nós passarmos também, e a morte, né? Nossa Páscoa, que nós tenhamos isso em mente, que o nosso nome, a nossa pessoa, a nossa consciência estava com Deus antes mesmo da fundação do mundo. Antes que houvesse bem ou mal no mundo, antes da sua criação, Deus já estava cuidando de nós. O Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste. Eu lhes tenho declarado o teu nome, declararei que o amor com que tu me amaste possa estar neles e eu neles. Então o amor de Deus nos une em Cristo e somos felizes. A segunda parte nós vamos fazer um estudo de tudo que nós lembramos que somos de Deus, porque cremos em Cristo, e que mais que estamos no mundo. O que significa estar no mundo? Então eu fiz uma breve homilia. Agradeço a Jesus pela consciência cristã e pela luz que nos dá a cada dia. Então nós temos que agradecer todas essas bênçãos que Deus, que em Cristo Jesus nos trouxe do céu e que nos mantém a respiração, a vida. Nós temos 3 vidas em 3 mundos dimensionais, pensando em consciência, que quando nós estamos conscientes da nossa existência, dos nossos sentidos,
como consciência cristã. O primeiro que é combatido por Satã, com o nome de ateu, deísta, evolucionista, socialista, liberal, comunista ou democrático, e é o mundo espiritual. Então muitos negam o mundo espiritual, que não existe o mundo espiritual, o que existe é separação entre a república e a monarquia teológica cristã, que era errada, né? Que o absolutismo cristão teológico, que agora é a república dos complexos industriais, empresariais e das guerras do mundo, né? E do balcão do mundo de guerras e armas, como nós vemos ali na Ucrânia e a Rússia, e principalmente nos países da janela 1040, aquela janela da Ásia que rejeitou, e da Índia que rejeitou o cristianismo, que rejeitou Jesus, que odeia Jesus e odeia a Deus. E eles virão contra os cristãos e contra o povo de Deus também, contra Israel e contra Sião, que é Jerusalém, onde o trono de Davi, de Jesus, virá para reinar sobre todas as nações e acabar com as guerras e finalmente levar os demônios para baixo, para o mundo subterrâneo, do inferno chamado, né? E do lago de fogo, que é aquela forquilha. O lago de fogo fica no fundo do inferno, o inferno fica aqui embaixo. Claro que é uma dimensão, o inferno. Ele não é só um lugar, ele é uma dimensão também. E é difícil de explicar isso aí. A gente pode sentir o inferno de repente. Essa dimensão pode chegar até nós, pode subir até nós. Nós podemos descer até ele. Né? Isso aí depende do mundo espiritual. Às vezes Satã envia, às vezes o próprio Deus, o próprio Jesus, talvez tenha com uma alma, tenha alguma visão do inferno, né? Ou não permita que Satã nos dê essas visões, ou tente a nós com essas caídas, vamos dizer assim, da nossa alma no inferno, ou em sonhos, ou em... Uma vez um irmão, ele dormiu no frio, na beira de um riacho, e depois ele veio contando que ele tinha ido para o inferno, e viu um caldeirão lá com muito dinheiro, da corrupção e demônios, etc. Então, essas visões na nossa consciência, essa viagem da nossa consciência que causam sofrimento, ou seja, sofrimento que a gente sente até no corpo, né, material, orgânico. Então, esse primeiro mundo, o mundo espiritual, ele tem lei, sim. Qual é a lei desse mundo? É a verdade que nós lemos, a profecia. Foi guardada para nos instruir, foi revelada no futuro, o futuro e o passado, para que nós vivamos um presente no caminho com Cristo. O mundo espiritual tem lei, sim, é verdade, e é a profecia de Jesus. Então, muito importante, às vezes nós, igreja, não percebemos que a profecia é viva na história do povo de Israel. E ela está acontecendo, se cumprindo. Tem um pastor, David Diamond, que há 8 anos ele dizia, vai haver guerra de Israel e o Irã. Israel e Irã vão entrar em guerra. Ele falava, muitos achavam ele exagerado, etc. Hoje ele vive lá em Israel, debaixo dos mísseis do Irã. Então a profecia é viva, ela está se cumprindo, ela está se realizando, e Jesus vai voltar ali, como disse, em Jerusalém, reinar todas as nações, amarrar todos os demônios embaixo, no inferno, essa dimensão espiritual do inferno. Então a dimensão espiritual, essa primeira dimensão que a nossa consciência vive, ela tem vários níveis. Tem o céu, que nós podemos ter visões do paraíso, que eu também já tive, ou já minha alma já foi, a gente não sabe, a gente não tem o discernimento se a gente vai, se é o espírito, ou se é um sonho, ou se é uma visão. Esse mundo espiritual para nós é muito volátil, é muito indefinido. Nós não temos certeza como esse mundo material, orgânico, né? Então a gente não deve pensar que a gente é o bambambam do mundo espiritual. Uma vez eu vi um pastor dizer assim, o maior desencapetador do Distrito Federal. Isso não deve se vangloriar de dominar o mundo espiritual como faz o mundo, como faz os seres diabólicos, como faz os seguidores dos demônios, que procuram com suas magias controlar o mundo espiritual, dominar o mundo espiritual, né? Contei, eu acho que uma vez, um testemunho de um bruxo que não conseguia separar um casal de crente, e aí o diabo falou para ele, não posso separar porque o homem lá de cima, Jesus, não deixa, né? Ele não fala o nome de Jesus, porque quer dizer salvação.
Então ele largou o demônio porque o demônio não tinha tanto poder, ele queria mais poder e Jesus tinha mais poder do que o demônio. Então o mundo espiritual tem sim leis, tem níveis, tem conflitos, guerras também. E essas guerras vêm do mundo espiritual para o nosso mundo social, material. Dele procede toda a substância e verdade e vida da dimensão espiritual com seu juízo eterno. Então, aquilo que não está vivo na Terra é porque o mundo espiritual abandonou, deixou, né? Porque a vida vem do alto, vem do mundo espiritual. Diz a palavra, essa palavra que nós cremos, essa palavra revelada, que Deus soprou do seu espírito e o boneco, o homem de argila, virou Adão, um homem vivente, alma vivente. Então a alma só pode viver se vier essa luz de Deus, do sopro de Deus. Então tudo que tem vida, se movimenta, os animais têm alma também. Mas elas perecem, eles não têm espírito. Então eles vivem por um certo tempo e deixam de existir. Mas nós não, nós temos espírito. Deus soprou, nós temos sopro do Espírito de Deus. Não temos apenas a alma que foi criada da terra, né? E, vamos dizer, dessa dimensão psíquica, que é a dimensão intermediária da alma e do material. Ela deve ter um material intermediário entre o mineral e o material celestial. A alma deve ter um material intermediário, um material que pode perecer, por isso que a alma pode morrer, como diz, né? Pode escurecer, perder essa luz, mas já a alma celeste, o corpo celeste glorificado, a alma glorificada já não perde mais a luz de Deus, não tem mais pecado, não tem mais esse desequilíbrio com Deus. O que é assombroso, pois sem recurso. Então, se a alma morrer, é uma condenação para sempre, eterna. Assim como Jesus promete a vida eterna, existe uma condenação eterna. Inclusive, quando Jesus começou a sua pregação, ele leu Isaías, só a primeira parte do ano aceitável do Senhor, para que os cegos vejam, os coxos andem, os surdos ouçam e os cativos sejam libertos. E é anunciada a boa nova aos pobres. Então, essa é a primeira parte do versículo de Isaías, mas ele não leu a segunda, e a vingança do nosso Deus. Então, Jesus virá em vingança também, quando tocar a trombeta do Apocalipse. Ao nos comissionar sobre o Monte de Jerusalém, onde voltará, sentenciou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, se perderá. Condenação é perdição, é a perda da luz, a perda da sabedoria, a perda do amor a Deus, do bem, do bom, do justo, do belo, e o amor a essa geração nova que está assustando a gente, está assombrando, porque querem coisa feia, marcar o corpo todo com tatuagem, com prego, com brinco, invadindo esses espíritos malignos do Oriente, né, desse mundo, a janela 1040, que resiste à palavra de Deus, está invadindo as nossas novas gerações. Alerta para você, que é jovem, não se deixe influenciar por essa malignidade que está aí nos ídolos da juventude, né, nas baladas da juventude, porque são de espíritos malignos. Tatu significa marca dos espíritos malignos, né? Tatu, marca do espírito. Mas que espírito? Não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não mandou tatuar ninguém. Então o espírito que manda tatuar é o espírito maligno. Então cuidado com isso, tatuagem, cuidado com piercing, com brinco, com toda essa série de coisas. Até com ursinho, né? Eu tive uns pesadelos, eu gosto de fazer aquele joguinho de ursinho, de pegar o ursinho, e sonhei, estava ansioso. Sonhei até com a mulher querendo me botar dentro da jaula do ursinho, né? Então, a gente, nossa ansiedade, nós temos que ter cuidado dessas coisas que vêm do Oriente, que a gente não sabe por quê, né? Para quê? Às vezes é uma diversão para nós, mas por trás pode ter a ver coisas que a gente não sabe, né? Que o Oriente é cheio de magias, né? De técnicas de balcão de mercado para vender, comprar, produzir, trabalhar, etc., arrumar emprego. Essa é a verdade que fará a diferença entre a eternidade, com as riquezas e gozos de Deus, e os tormentos e misérias do diabo lá embaixo, no inferno, no lago de fogo. Claro que se a alma não crê nesta dimensão do espírito, espiritual, celestial, também pode crer ou não no diabo e vice-versa. Mas a sentença se cumprirá, indiferente se a pessoa creu ou não creu. Então Deus separará para a esquerda, para a direita. Então, quando tomar a comunhão, quando tomar a ceia, procura sair para o lado direito, né? Para você não ficar traumatizado, né? Porque quando Jesus for julgar, ele vai separar da direita da esquerda, e a esquerda dele vai ficar os bodes para a condenação,
do inferno, e à direita vai os que vão herdar a sua criação, sua glória, todo o seu universo, seus santos anjos, os seus santos aperfeiçoados do céu. Todos estaremos todos juntos, como irmãos, compartilhando essa grande glória, com grande alegria e gozo santo com Deus, em águas maravilhosas, em paraísos maravilhosos, em belezas maravilhosas, que só Deus em Cristo Jesus pode manter e criar para sempre para nós. Claro que se a alma não crer, se cumprirá. Existe a primeira e eterna dimensão do eterno, a dimensão espiritual de nossa boa consciência cristã. Falemos da segunda dimensão agora, a da nossa consciência cristã psíquica, mental, da nossa alma. Psique significa alma, esta é a dimensão intermediária, enquanto que espírito no grego significa pneuma, onde se encontra a energia e os dons espirituais da dimensão espiritual celeste do nosso espírito em graça com Deus e no nosso cérebro gorduroso, orgânico, material. Nosso cérebro é apenas o Wi-Fi, né, o aparelho hub do Espírito de Deus, da luz da glória do Reino Celeste, para mover os nossos equipamentos, o nosso corpo. Na dimensão de nossas mentes, almas estão necessárias a memória, as faculdades da fé e da razão. Então, nós, na nossa alma, pensamos, agimos, né, decidimos, escolhemos. Então, nós temos mentalmente as razões e a fé. A fé e a razão não são contrárias, mas apenas faculdades da alma. Então, nós temos que alimentar a nossa fé. E Paulo nos diz, como? Ouvindo a palavra de Deus, como nós fizemos, estudando a palavra de Deus. Se você não pode ir para a igreja, se você não pode, tem tempo, você está trabalhando para a sua sobrevivência orgânica, né? Mas também pense na sua sobrevivência psíquica, porque eu vi uma vez uma empresária de uma cidade pequena, onde eu morei, ela disse muito bem, disse assim, que adianta você ganhar um grande salário numa cidade grande e não ter saúde mental, né? Depressão, pânico, como eu passei na cidade grande. Tentativa de suicídio, porque aí sua mente fica tão confusa, né? Que às vezes a morte para você parece uma saída. Então você entra em confusão, depressão, pânico, insônia, etc. Então eu, como milhões de pessoas já em cidades grandes já passaram por isso. Cidade pequena também, mas é menos. Você pode ter uma vida mais tranquila. Você pode perder menos tempo com trânsito, com coisas, pode ter mais tempo para a palavra de Deus, pode ter mais tempo para o louvor de Deus, a oração, etc. A fé e a razão não são contrárias, portanto, mas apenas faculdades da alma. E você deve construir tanto a sua razão, a sua carreira, a sua capacidade intelectual, como também a sua fé. Elas duas são faculdades da alma, elas não são inimigas. A primeira reconhece a Deus e a sua revelação, Espírito e Palavra, e o Cristo, quando em graça, é iluminada pela luz do Messias, Emanuel, Elohim, Jesus Nazareno conosco. Jesus veio exatamente para iluminar a nossa mente, a nossa alma, com a sua palavra, com a revelação que ele trouxe do Pai, do céu, da dimensão celeste. Mantenha esse alimento, mantenha esse Wi-Fi, mantenha essa conta na sua vida diária. Pague essa conta. Às vezes você tem que pagar, às vezes você tem que tirar um tempo de diversão, um tempo de trabalho, um tempo de ociosidade, um tempo de descanso, para estudar a palavra de Deus, para orar, para louvar o Senhor Jesus. A segunda razão observa e reconhece os sons, sentidos, as cores, cheiros, formas orgânicas e materiais da dimensão orgânica vegetal, animal e mineral criada pelo Deus Elohim de Israel, a igreja. Então, assim, a nossa mente, a nossa alma, ela sente todas as coisas, toca, sente o olor das coisas, sente o barulho, o ruído das coisas. Eu até em cidade grande, vivendo sempre na beira de avenidas, né? Tem um zumbido, peguei um zumbido no ouvido por causa desses motores dia e noite no ouvido, né? E às vezes perturba esse barulho que a gente traz da cidade grande, essas doenças. Você pode reparar lá em São Paulo, quantidade de anúncios de tubo de oxigênio, máscara de oxigênio, as pessoas não têm mais nem como respirar. Assim temos o mundo da consciência cristã, que deve ser harmônico e equilibrado, como o Criador bendito sempre quis e quer, até o fim desta era bimilenar. Então essa era vai acabar, essa era de problemas que a gente tem, de doenças da alma, cegueira do espiritual, doenças do corpo, né? Vai acabar. Deus vai curar tudo. Jesus veio para restaurar o Messias de Israel. O Cristo da igreja, ele veio para curar todas as coisas, restaurar toda a glória de Deus na sua criação e em nós, expulsar, tirar todo o mal para o inferno, limpar para o esgoto, como diz, para o lixo. Em espanhol é uma palavra interessante, né?
não é vassoura, né? Vassoura, lixo. Né? Então, e ele vai nos dar um milênio, 1000 anos na Terra, nessa mesma criação, só que nós, igrejas, já estaremos com Israel convertido a Jesus e Yeshua, que eles chamam, estaremos em corpo glorioso já. Nós viremos do céu, inclusive o planeta Vênus, depois vamos detalhar, ele vai ser uma morada para nós. Sei que o Elon Musk quer ir para Marte, né? Mas Jesus está preparando o planeta Vênus para nós. Também vivemos lá entre o céu e a terra, entre as dimensões, a terra e o planeta Vênus. Hebreus 4, 9 a 11 e Apocalipse 20. Nos descansos, porque Hebreus diz que nós ainda temos um descanso, são esses 1000 anos de descanso, para todas as gerações de cristãos ressurretos no corpo, sem doença, sem aflição, sem angústia, sem depressão, sem pânico, mais nada nos incomodando, só louvando, agradecendo a graça do céu de Deus, que essa linda vista eu vi aqui, subindo para o céu, os santos anjos de Deus, e Apocalipse 20, que diz que então todos esses demônios serão amarrados, começará um grande tribunal para esse milênio de paz, aqueles que creram em Jesus naquela 7 anos de Daniel, da grande tribulação, irão para a direita de Jesus e participarão conosco, só que em corpo mortal, esses que sobreviveram a esses mísseis, essas guerras que estão aí e ficaram aqui nesses 7 anos do anticristo, da grande tribulação, que ele vai querer uma paz, enganar Israel, construir um novo templo, matar animal com sangue, desprezando o sangue de Jesus, e isso não vai dar bom, isso vai dar ruim mesmo. Mas a igreja já estará arrebatada, estará esperando lá, fazendo uma boda de casamento com Cristo, né? Todas as gerações, imagina, que festa linda. Tem um pastor Adão Campos aqui de Santa Maria, ele faleceu, ele teve com Jesus, ele voltou. É uma história que tem um testemunho dele no YouTube, e ele conta que viu lá no céu, na dimensão celestial, as bodas, a mesa, os bordados de ouro, está tudo preparado para Jesus tomar aquele vinho novo conosco, nas bodas da eternidade. Amém? Está lá em Apocalipse 20, 21, 22. Você pode ler na sua Bíblia. Se não tiver uma Bíblia, compre. Almeida Corrigida Fiel. É que tem menos erro. Mais próximo da verdade, da palavra de Cristo. E leia esse capítulo 20, 21, 22. Que maravilhas. Também leia Efésios. Estude. Olha, se não tem tempo, estuda a Epístola de Efésios, que é o resumo da Bíblia. Em Hebreus 4, 9 e 11, também está lá o descanso do milênio, que você fica sabendo em Apocalipse 20 com mais detalhe, pela revelação de João. O descanso que temos é a fé e a paciência nas promessas de Cristo, como âncora e luz da nossa alma, antes de entrarmos no altar e trono do Pai, onde Jesus, nosso precursor, entrou, Hebreus 6, 1, 16. Jesus foi o precursor, ele foi o bandeirante lá para o céu, para abrir bandeiras para nós, entrarmos junto com ele. Essa é fé, o nosso ativo em obras pela graça deste repouso. Então, nós sempre temos esse repouso com Cristo, que intercede por nós, enviou o Espírito Santo que habita em nós. Por isso, não cremação. Cremação é a capela crematória é um trono satânico. Alguém que valoriza isso, alguém que pede isso, ele está querendo ir para o trono de Satanás, que é o crematório. Ali Satanás ri dos cristãos que são enganados. Sepulte as suas relíquias, se você é santo, até as suas relíquias serão santas. Até o seu cadáver será santo. Fará milagres, como há muitos testemunhos de santos cristãos romanos, que os seus cadáveres faziam milagres. As pessoas tocavam aquele cadáver, ficava curado, enxergavam, ouviam, até ressuscitavam. No caso do profeta Eliseu, que jogaram o morto em cima da sepultura dele, e o morto ressuscitou quando tocou os ossos do profeta Eliseu. Então não vá dar glória a Satanás no crematório de ninguém, e nem abençoe esse tipo de coisa. Aplicação prática desta homilia para você. Se você tiver pesadelos na dimensão mental, a segunda dimensão, ou depressões, ansiedades, pânicos ou tristeza na mental, na orgânica do corpo material, que querem reduzir você a uma condição de animal enjaulado, racionado, ou a um abatedouro mesmo, lembre-se, Jesus morreu por você. Jesus te ama. Se você não tiver uma Bíblia, compre Almeida Corrigida Fiel e leia e estude, se você já tem. Em português, é o que tem mais proximidade com as línguas originais. Menos erro. E se tiver, leia o que já tem. Medite a carta aos Efésios, que é o resumo da Bíblia, se você não tem tempo. Salmo 23, Salmo 91, 27, 1 e 2.
pelo menos, e vá crescendo em conhecimento, em graça, em arrependimento do Espírito Santo, dom celestial da dimensão do seu espírito, e fique seguro das suas virtudes orgânicas e mentais essenciais para a harmonia da sua consciência. E Deus quer que você aprenda a medicina também, estude medicina para cuidar melhor do seu corpo material, da sua alimentação, da sua atividade física, do seu repouso, do seu sono, etc. Se você, dos remédios, do alimento, da comida, seja o seu remédio, né? É você empregador, considere que seus empregados também precisam desta harmonia entre a consciência espiritual do céu, a consciência mental, psíquica da alma e a harmonia do corpo, digestivo, orgânico, ósseo, né, do sentido, dos olhos, dos músculos. E essa harmonia eu botei o nome de pepsgânica. Pepsgânica é pneumática, que vem do espírito, psíquica, que vem da alma, e orgânica, que vem do corpo. Então nós devemos viver nesse caminho de Cristo com pepsganismo, com essa harmonia das três dimensões. E não desprezar esta homilia e sua informação, pois nada podemos contra esta verdade que está chegando a você. Mas aproveitemos ao nosso favor que ela chegou em comunicação e informação para nós através das graças de Cristo, do Espírito Santo. E o dia é hoje. A palavra chegou à sua mente, ao seu espírito, aos seus ouvidos, seus sentidos, seus nervos. Então eleve-se ao seu espírito, eleve a sua alma a Deus, coração a Deus, o domínio cede das suas vontades, controle e eduque as suas paixões pela palavra de Deus, que nós já indicamos lá em Efésios. Paulo nos instrui sobre como indicar, como conduzir as nossas paixões, as nossas relações familiares, econômicas, etc., na comunidade, junto com os seus passos diários também, onde vai os seus pés, onde andam os seus pés, e suas artes manuais também, né? Aqui eu não consegui ler essa palavra, mas as suas artes manuais também, aprenda artes manuais boas, de valores, de obras de valores, serviços de valores para o próximo, para a comunidade. Que Deus abençoe. Então, esse foi a nossa homilia de hoje, muito rica, graças a Deus. Fazemos a oração. Senhor, aplica essa homilia no coração dos nossos ouvintes e receba a sua paz, a tua graça, a tua salvação em Cristo Jesus, Pai, Deus de Israel, Yahvé, Eloheinu, Emanuel, Jesus Nazareno, Criador, Salvador. Em teu nome nós pedimos, te agradecemos, porque tu disseste na tua palavra, tudo que nós pedimos em teu nome, também tu farás. Então, segundo a tua palavra, a tua glória, atende as petições dos ouvintes. Em nome de Jesus, que vos falou, Alfa, oferecimento, mistério, Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, doméstica, localizador Luz e Glória, para o grupo também do WhatsApp, Cruz e Força. Tenham todos ainda uma boa semana em Cristo. Se gostar, compartilhe, para que outros sejam edificados também na glória e na salvação, na palavra de Deus. Amém. Até uma próxima oportunidade, se vos falou, Alfa.